Marcel Marco van Basten é um ex-futebolista e atualmente treinador holandês. Atualmente é auxiliar no AZ Alkmaar. Seu pai havia sido jogador e estimulava os filhos a seguirem a mesma carreira. Apegado ao esporte, o jovem Van Basten, para se aperfeiçoar, costumava descrever em desenhos as jogadas de seus principais ídolos, de Johan Cruyff a Didier Six. Foi no clube de Cruyff, o Ajax, que ele debutou, em 82. Sua estreia não poderia ser mais simbólica, entrou em campo substituindo o próprio Cruyff e marcando gol. Não seria apenas naquela partida que o garoto iria substituir o maior craque do país, mas também no coração dos torcedores do Ajax e da seleção holandesa, pela qual estrearia já no ano seguinte. Dono de uma grande noção de posicionamento, postura imponente e elegante, velocidade e espírito coletivo, além de um enorme faro de gol, Van Basten conquistou logo em sua primeira temporada profissional o campeonato holandês. Desde aquele tempo outros dois fatos já apareciam, sua amizade com o colega Frank Rijkaard e sua fragilidade, exposta em suas pernas longas e de poucos músculos, o que foi logo notado pelos zagueiros adversários. Com eles irritava-se com facilidade, começando a retribuir as pancadas que sofria. Acabou se dando mal, sua primeira lesão séria no tornozelo ocorreu quando tentou fazer uma falta em jogo da Eredivisie. Não conseguindo se dar bem ao tentar utilizar contra os outros a mesma violência que sofreu, resolveu responder os adversários com humilhações em campo. Com o Ajax, foi novamente campeão nacional, e também da Copa dos Países Baixos, em sua segunda temporada, a última de Cruyff como jogador do clube. Um terceiro título na Eredivisie viria em 85, e o ano seguinte seria marcado por 2 triunfos, nova conquista na Copa dos Países Baixos e o retorno de Cruyff, como técnico. Na temporada 86-87, 14 anos após seu último título na Copa dos Campeões da UEFA, o Ajax aproximou-se novamente de um título continental, ao chegar à final da Recopa Europeia, então o segundo torneio interclubes de maior prestígio no continente. Antes da partida, contra os alemães orientais do Lokomotiv Leipzig, ouviu dizeres nada sutis do treinador Cruyff: "Se você não vencer, eu destruo você." Levando ou não a sério as palavras do técnico, Van Basten marcou cedo, aos 21 minutos do primeiro tempo, o único gol da partida, garantindo o título. A conquista foi seu ápice no Ajax, pelo qual vinha sendo artilheiro do campeonato holandês desde 84. Com isso, chamou a atenção do Milan, tradicional equipe italiana que vinha se reerguendo após momentos ruins no início da década, o que incluíra 2 passagens na segunda divisão. O clube também contrataria um compatriota, Ruud Gullit. Os dois não demorariam a se consagrar nos rossoneri. Na primeira temporada de ambos, trariam o Scudetto de volta ao time, encerrando um jejum de 9 anos, com ele marcando no jogo que praticamente definiu o campeonato, uma vitória fora de casa contra o concorrente direto, o Napoli de Maradona. A dupla viraria um trio com a chegada de novo reforço vindo dos Países Baixos, seu ex-colega de Ajax Frank Rijkaard. O final da temporada seria coroado com o inédito título dos Países Baixos na Eurocopa e com o craque recebendo sua primeira bola de ouro como melhor jogador do continente. Van Basten e Gullit deixariam o Milan como líder isolado na segunda temporada, ambos marcariam cada um 2 vezes na final, em goleada de 4-0 sobre o Steaua Bucareste, base dos bons elencos que a seleção romena teria nos anos 90. O feito lhe rendeu sua segunda bola de ouro seguida. Na temporada seguinte, a de 89-90, o trio holandês se consagraria ainda mais com o bicampeonato na Copa dos Campeões da Europa, conseguiu ser 2 vezes seguidas campeão do mais importante torneio interclubes da Europa. Para completar, Van Basten finalmente conseguia a artilharia na Série A, embora o título tenha ficado com o Napoli de Maradona. Em 92 recebeu sua terceira bola de ouro, igualando Johan Cruyff e Michel Platini. Apesar disso, o fim de sua carreira estava próximo. Seus tornozelos estavam acabados, vítimas de tantos anos de pancadas e de cirurgias infelizes. A despeito de um torcedor ter lhe oferecido a própria cartilagem do tornozelo, isso não seria suficiente para retomar a carreira. A melhor solução, o implante de uma prótese, já o impediria de caminhar normalmente. No desespero, Van Basten tentou, sem solução, até utilizar curandeiros. Em 95, sem jogar havia 2 anos, desistiu da luta e resolveu se assumir como um ex-jogador. Com apenas 30 anos, esforçando-se para não chorar, deu, vestido à paisana, uma volta olímpica no estádio San Siro, para se despedir dos torcedores do Milan. Comoveu até o durão então técnico do clube, Fábio Capello, que não conseguiu segurar as lágrimas.
Mesma comoção teve o presidente Adriano Galliani, que declararia ter perdido o seu Leonardo da Vinci. Seu sucessor como artilheiro ali, o liberiano George Weah, faria questão de dizer que todo mundo, inclusive eu, quer ser como Van Basten. Debutou pelos Países Baixos credenciado pelo título holandês em sua primeira temporada no Ajax. A final da Euro de 88 seria decidida contra a forte União Soviética. A partida já estava sendo vencida por 1-0 quando Van Basten destroçou os soviéticos no início do segundo tempo com um dos gols mais bonitos do torneio, ao receber lançamento de Arnold Muren, emendou de primeira em um voleio que encobriu o lendário goleiro adversário Rinat Dassaev. O título continental, as 2 bolas de ouro e o bicampeonato na Copa dos Campeões colocaram Van Basten e os Países Baixos como um dos favoritos para a Copa de 90, primeiro mundial em 12 anos disputado pela Laranja. O craque e seus colegas, entretanto, decepcionaram. A seleção holandesa terminou a Copa sem vencer, eliminada nas oitavas de final pela Alemanha Ocidental, para a qual voltava a cair em Copas. Teve a chance de recuperar-se com a seleção na Euro 92. Apesar de chegar ao torneio novamente artilheiro e campeão italiano, Van Basten não desencantou. Contra a Dinamarca na disputa por pênaltis, Van Basten acabou sendo o único a errar e os nórdicos conseguiriam a vaga na final, que seria vencida por eles. Ainda assim, Marco terminaria o ano com sua 3ª bola de ouro e recebendo também o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. E para finalizar esse breve resumo sobre um dos maiores jogadores da história do futebol holandês, seguem algumas de suas conquistas individuais. Chuteira de ouro da UEFA de 85-86. Ballon d'Or, 88, 89 e 92. Melhor jogador do mundo pela World Soccer, 88 e 92. Equipe do torneio da Eurocopa, 88 e 92. Melhor jogador do mundo pela FIFA, 92. Jogador do ano pela UEFA, 89, 90 e 92. Jogador do ano pela IFFHS, 88, 89 e 90. 11 d'Or, 88 e 89. FIFA 100, 2004. Equipe de todos os tempos da Euro. Bola de ouro Dream Team, melhor centroavante da história, 3º esquadrão. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.